Está em João, capítulo 11, versículos de 1 a 46. Versículo 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Lázaro era de uma família muito amiga de Jesus. E a família era composta de Lázaro, de sua irmã Maria e a outra irmã que se chamava Marta. Maria, para a gente lembrar, é aquela que enxugou os pés de Jesus com os cabelos e ungiu o Senhor preparando para a morte. E Marta é daquela passagem onde Maria estava aos pés de Jesus, escutando, e Marta estava trabalhando. E essa família era muito querida de Jesus. Essa família morava numa cidade chamada Betânia. Era realmente uma aldeia. Então, as irmãs de Lázaro mandaram um recado para Jesus, dizendo: aquele que tu amas está enfermo. Realmente, Jesus tinha um amor especial com aquela família. Frequentava a casa e eles também amavam Jesus e ouviam as palavras do Senhor. Como nós também, Jesus quer nos chamar de amigos, mas precisamos escutar a palavra de Deus, buscar o Senhor em sua palavra, porque o Senhor fala através dela. E continuando, Jesus, ouvindo isso, diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Muitas vezes a pessoa fica no estado que os médicos dizem: não tem o que fazer. Porque quando tem o que fazer, a medicina consegue levantar uma pessoa da cama através da farmácia, dos remédios, e tem muitos recursos nessa terra. E também porque o Senhor Jesus é o médico dos médicos, mas ele quer que nós busquemos pela medicina, porque é um recurso que ele deixou. Mas quando esses recursos falham, quando não tem mais o que fazer, e quando nós clamamos e confiamos e acreditamos, o Senhor entra com provimento, e ele provê, e ele consegue, com seu poder que emana dos céus, a levantar essa pessoa do leito. Então, essa pessoa não estava doente para a morte, estava doente para que o nome de Deus seja glorificado. Porque quem vê uma situação dessa, uma pessoa à morte, depois vem em pé conversando, sem sequela, e aí ela pode reforçar dentro de si a fé, porque a grandeza de Deus não tem limite, o poder de Deus não tem limite. E segundo a vontade do Senhor, segundo o propósito do Senhor, tudo acontece. E tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, para que nós possamos ser atendidos, nós temos que responder sim ao chamado do Senhor. Porque se há chamado, a provisão de Deus para a nossa vida. Mas o Senhor, ele não foi correndo. Ele não, então ele está doente, meu amigo, vamos agora, vamos neste momento. Mas, na verdade, ele ainda ficou 2 dias no lugar onde estava, porque o Senhor tinha propósito para aquela vida. O Senhor pretendia ensinar para os discípulos, para as irmãs, para todos que ali estavam, que o poder dos céus não é limitado, que o Senhor pode fazer maravilhas, que o Senhor pode fazer sinais incríveis, só que nós não podemos viver dependendo desses sinais para crer, porque nós temos a Bíblia Sagrada e lá tem tudo de que nós precisamos para crer. O Espírito Santo nos abre os olhos da fé e nós não precisamos desses sinais. Eles vêm para ajudar aqueles que não creem, porque a fé aumenta muito quando a pessoa que ainda não creu, ela presencia esse tipo de milagre. No versículo 7, depois disso, disse aos seus discípulos:
vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Senhor, se dorme, estará salvo. Eles cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. É interessante essa passagem, porque os discípulos, como diz na gíria, estavam boiando até aqui. Primeiramente, o Senhor recebe a notícia de que seu irmão, o seu amigo, Lázaro, estava muito doente. E ele não se apressou. E eles estranharam, mas por que ele ainda prorrogou essa viagem por mais 2 dias? E aí Jesus fala que ia despertá-lo do sono. Eles não entenderam, porque eles ainda não estavam prontos espiritualmente para entender aquela mensagem do Senhor, o que ele queria dizer com aquilo. E eles entenderam que ele falava do sono. Se ele dorme, ele está salvo. Mas Jesus, ele fala enfaticamente: Lázaro está morto. Outro comentário que a gente faz: quantos de nós já estivemos mortos pelos delitos, pelos pecados, pela uma vida de trevas, uma vida que não honrava o nome de Deus, não buscava o Senhor, não sentia vontade de orar e buscar o Senhor através da sua palavra. Nós estivemos mortos, mas o Espírito Santo de Deus, com o seu sopro, nos despertou para a vida verdadeira, uma vida sem sombras, uma vida que nós possamos caminhar debaixo da luz. E todos que nos convertemos ao Senhor, que o Senhor, através do seu decreto, nos chamou, e nós dissemos: sim, Senhor, eis-me aqui. Nós agora temos a luz, e nós não andamos em trevas, e o Senhor, ele nos ilumina nos nossos caminhos, nos nossos sofrimentos, ele nos suporta, porque não vamos ter uma vida num paraíso, porque o paraíso não é aqui, mas o Senhor, mesmo passando por tribulações, por problemas, o Senhor está sempre nos carregando no seu colo de amor. E Lázaro realmente, ele estava morto, como qualquer um de nós, vamos um dia morrer. Mas aqui chama-nos a atenção, porque quando estamos mortos espiritualmente, o único recurso é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus, é Jesus em nossa vida, porque não há outra saída. No versículo 20, diz o seguinte: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, começando aqui no versículo 20... Marta foi ao encontro do Senhor, falou com Jesus o que ele já sabia, que se ele estivesse ali, o irmão dela não tinha morrido. E é por isso que o Senhor procrastinou, se demorou naquele lugar, resolveu voltar para a Judéia, porque ele precisava desse tempo, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo, mas o ser humano, no seu dia a dia, na sua vida, ele tem muita pressa, ele quer tudo para ontem, ele não quer esperar. Quando ele clama a Deus, quando ele está necessitando da ajuda do Senhor, qualquer que seja o problema, ele acha que está demorando, ele acha que o Senhor não está ouvindo, e o Senhor, ele ouve seus filhos, ele ouve a oração, o clamor, a súplica. Muitas vezes o Senhor não nos concede algum benefício, porque não seria para a honra nossa,
não seria para alegria nossa, porque quando não estamos preparados para receber, o Senhor não nos atende. Então, se temos fé, e basta ter fé, e o Senhor, ele não está atendendo, o Senhor nunca se demora, ele prepara a nossa bênção. Então, nós temos que esperar por fé, não pelo que estamos vendo, não pelas evidências, mas por aquela fé que está no nosso coração, pelaquela certeza que mesmo sem ter visto, nós cremos. Nós não podemos ser os Tomés deste século, que tem que ver sinais, prodígios e maravilhas para começar a crer. E se esses prodígios, essas maravilhas deixar de acontecer na vida, eles passam a descrer e muitas vezes até abominar o nome do Senhor. Então Jesus fala de ressurreição. E Marta, que já, claro que Jesus, indo à casa dela, sempre falava a palavra de Deus. E elas deviam de conhecer também através dos profetas messiânicos, como Isaías, Jeremias, e também através dos Salmos. Então elas já tinham conhecimento da ressurreição no último dia. E ela pensou, porque ela nunca tinha visto Jesus ressuscitar. Ela tinha visto, sabia, ouviu falar de alguns sinais, mas não de ressuscitação. Então, Jesus esclarece para ela qual tipo de ressurreição ele estava falando. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui, logicamente, ele não está falando da morte física, como aquela que vitimou Lázaro. Ele está dizendo, quando estamos mortos, porque não cremos o suficiente, quando o nosso pecado, que faz separação entre nós e Deus, nos coloca longe do Senhor, longe do seu socorro, porque não sentimos a presença dele em nossa vida, porque o Senhor não se manifesta no erro, não se manifesta onde há pecado. Quando estamos longe do Senhor, precisamos ser ressuscitados, e só o Senhor pode nos tirar dessa morte espiritual, essa morte que nos faz sofrer, e faz sofrer a quem nos rodeia, faz sofrer a nossa casa, porque nós vivemos servindo ao Senhor. E quando deixamos de nos alimentar pela palavra, alimentar por ouvir uma pregação que fala do Senhor, da sua importância em nossa vida, a nossa fé aumenta. Essa ressurreição, que para Lázaro seria da morte física para a vida, a nossa será de morto espiritual para uma vida completa, uma vida perfeita, do ponto de vista humano, diante do Senhor. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aqui ela falou tudo. Realmente, Ele era o Cristo, o Filho de Deus, que estava sendo anunciado pelos profetas e pelos salmos. E dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá, chama-te. Ela foi ter com ele. Tendo Maria chegado aonde Jesus estava, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Maria agora é que foi ao encontro do Senhor. E ela sabia que Ele era a solução para a vida delas. Elas estavam completamente amarguradas, tristes, chocadas ainda de perder aquele querido irmão, porque eles viviam os três juntos. Eles eram solteiros e viviam ali naquela mesma casa. Uma pessoa que faltava ali fazia falta demais. Eles ainda estavam chorando a perda deste homem. E ela lança aos pés de Jesus e ela repete a mesma frase que Marta falou, porque ela tinha a mesma fé que se Jesus estivesse ali, ele não teria morrido. Ela já conhecia o poder de Deus. Ela sabia que dos céus vinham bênçãos miraculosas, e que também ele fortalece aqueles que estão caídos. Só Jesus podia chegar para abençoar, para mudar aquela situação tão triste. E Jesus, vendo ela chorar e os judeus chorando, ele moveu-se em espírito. Ele notou ali o quanto que
ele era amado, o tanto que as pessoas eram unidas ali naquela aldeia, e também o que era mais importante, o Senhor se comoveu, ele se comove com a nossa tristeza, com os problemas que passamos. Tem gente que fala, o Senhor esqueceu de mim, eu estou completamente abandonado, eu não tenho ninguém, mas o Senhor não se afasta de seus filhos, o Senhor não se ausenta de nós. Ele tem propósitos, e esses propósitos acontecem de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, não é o nosso. Então o Senhor se perturba, o Senhor se move em espírito para nos ajudar, para nos socorrer. É um Deus vivo, ele não é um Deus morto. E ele vivifica os caídos, ele levanta o pecador que sai do seu lamaçal de tristeza e começa a viver em novidade de vida. Só o Espírito Santo do Senhor pode fazer isso. Do versículo 34 em diante, e disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Jesus foi até lá, e ele sabia que as pessoas comentavam naquele lugar. Mas se ele abriu os olhos do cego, ele não podia também impedir que esse homem morresse? Então, a pessoa que está fazendo a obra, ela tem que passar ao largo, como Jesus passou ao largo desses comentários, porque é muito mais fácil as pessoas recriminarem o bem do que recriminarem o mal, porque o mundo jaz no maligno. Então, esses comentários, eles existem em qualquer lugar, nas igrejas, na família, mas nós que estamos certos de que estamos servindo ao Senhor, ao Deus vivo, isso não faz a menor diferença. E o Senhor se aproxima e diz, tirai a pedra. A pedra era muito pesada, e uma pessoa sozinha não conseguia tirar. Jesus poderia, ele mesmo, com seu próprio pensamento, com levantar de olhos, tirar essa pedra. Mas o Senhor, todos os milagres que são narrados na Bíblia, sempre o Senhor, ele quer a participação humana, que a pessoa faça alguma coisa, que vai lá, lave os olhos, que faça qualquer coisa. Sempre tinha uma tarefa, mesmo no Antigo Testamento. Naamã teve que ir lá mergulhar 7 vezes naquele rio fétido, que já era poluído no Rio Jordão. Então, sempre o ser humano, de alguma forma, ele tem que participar. Isso aí, o Senhor sempre exige de nós que não fiquemos de braços cruzados, que também participemos, que façamos a nossa parte. E o Senhor Deus, ele está sempre pronto a nos ajudar. Marta, ela pensa com o seu raciocínio humano, mas ele está há 4 dias enterrado, ele fede. Mas o Senhor disse, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Quantas pessoas que estão nesse lamaçal fétido do pecado, mal espiritualmente, dias e dias, anos e anos, e só o Senhor pode limpar completamente com seu sangue vertido na cruz e transformar a realidade daquela pessoa, porque para o Senhor não importa quanto tempo estivemos no pecado, mas importa daquele momento para adiante, porque o Espírito Santo nos dá condição de resistir a Satanás, de resistir ao pecado, para que ele fuja da nossa vida. No versículo 41, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham ouvido a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele.
Esse aqui é o versículo 45. Quando eles tiram a pedra, também tem um significado muito importante para nós. A pedra na nossa vida, como dizia o poeta, tinha uma pedra no meio do caminho. São os obstáculos que enfrentamos. Isso é para qualquer projeto. Nada é fácil. No mundo sempre nós teremos aflições e lutas. Então, tudo que formos empreender, teremos dificuldades, teremos pedras que nos atrapalham, teremos obstáculos para transpor, mas isso faz parte da vida. E a gente tem que pensar, qual que é a pedra que está impedindo que a minha vida seja transformada? É a pedra da incredulidade? É a pedra da impiedade? É a pedra da total falta de fé? É a pedra do desânimo? Qual que é a pedra que tem nos impedido de encontrar o Senhor de maneira completa, para que Ele fale conosco pela palavra ao nosso coração? Muitas vezes, quando a gente sente que o Senhor não está nos ouvindo, quando a gente tem essa sensação, é porque há uma pedra que está impedindo a nossa comunicação perfeita com o Pai. Então, nós temos que fazer este exame e retirar essas pedras para que a vida flua em nós, esses rios de água viva que o Senhor prometeu aos que creem nele. Então, esses mananciais, eles vêm para o nosso coração, sobre a nossa cabeça, para a nossa vida, mas temos que retirar esses obstáculos que nos impedem de chegar ao Senhor com o coração puro, com o coração de uma criança, um coração livre. Quando ele diz, eu bem sei que sempre me ouves, e ele disse para que eles creiam que foi enviado por Deus. É porque mesmo o Senhor tendo feito tantos sinais, tantos prodígios, eles estavam esperando sempre alguma coisa maior. Porque nada até então levavam os judeus e muitas pessoas que estavam ali a crer verdadeiramente que aquele era o Cristo que seria enviado para a salvação da humanidade. É lógico que os milagres continuam acontecendo, mas a profusão naquele tempo foi muito grande, porque havia necessidade, a incredulidade era muito grande. Hoje nós temos a palavra, o Antigo Testamento e o Novo, nós temos o Novo Testamento eivado com tantas coisas miraculosas que Jesus realizou, que os apóstolos realizaram. Nós temos muitos elementos, mas até então eles tinham o Antigo Testamento e agora estava sendo escrito um Novo Testamento a partir dali, no momento em que Jesus ressuscitou e que nós podemos viver em novidade de vida. E tendo dito isso, clamou, Lázaro, sai para fora. Nós temos que sair para fora de nossos medos. Nós temos que buscar o Senhor com intrepidez, porque o Senhor disse, venham a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. O Senhor nos alivia nas doenças, alivia nas dificuldades em nossa casa, no nosso cotidiano. Tem dia que a gente sente até vontade de desistir, mas a mão do Senhor nos alcança. A mão do Senhor é poderosa para fazermos acreditar que Ele está próximo e que Ele vai nos socorrer, que Ele há de nos ajudar, porque foi Ele que prometeu que Ele ficaria conosco até a consumação dos séculos. Mas nós temos que sair para fora dos nossos egoísmos, para fora de tudo que está nos detendo. Nós temos que andar seguindo a luz do Senhor, nada pode nos deter. E aí Lázaro sai, ele ainda estava ligado por faixa, ele ainda tinha um lenço, mas o Senhor pediu para que fosse desligado e que deixasse ele ir. Então, para que nós possamos ir, nós temos que estar sem amarras do pecado, tantas amarras que nos detêm, que nos imobiliza nesse mundo tão difícil, esse mundo entregue ao pecado, entregue ao erro, mas nós que cremos, nós nesse momento estamos sendo desligados de tanta coisa, à medida que lemos a palavra, à medida que cremos, à medida que o Senhor, através do Espírito Santo,
fala ao nosso coração, essas amarras vão sendo desligadas, e esse véu, esse lenço que está sobre nossos olhos, essas escamas que estão também impedindo a nossa visão espiritual, essas escamas caem, e esse lenço também, ele cai, porque a nossa visão agora não é mais turva, nós agora enxergamos tudo que vem do Senhor. Nós agora temos discernimento para reconhecer o que provém do Senhor e o que não provém. Que o Senhor possa nos abençoar, como aquelas pessoas creram, nós temos que continuar crendo até o final, porque o Senhor vai nos resgatar da morte. E o Senhor não mente. Deus não mente, o Senhor nunca mentiu. Ele é um Deus de verdade. Que o Senhor nos abençoe, perdoe nossos pecados, não por merecimento, mas pela grandeza da misericórdia do Senhor. Amém, amém e amém.